Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, boa noite. Vocês já sabem, comigo tem que ser mesmo assim, irmão Arthur. Amém, assim com força. Vocês sabem, lá em Tomar, as pessoas também eram assim um bocadinho silenciosas. Mais ainda que os irmãos aqui na Pontinha, bem mais. Mas depois em Orem eu fiquei mal habituado, porque em Orem eu respirava e as pessoas diziam amém. Então, só pelo facto de eu estar vivo, elas já diziam amém. Então depois habituei-me assim a ter feedback. Por isso é que eu de vez em quando vou pedindo que os irmãos falem, que é para eu evitar olhar e achar que os irmãos foram arrebatados e eu fiquei cá, está bem? Romanos, capítulo 3. Nós já lemos os primeiros, ou falámos dos primeiros 6 versículos, mas vamos 5 versículos do versículo... Desculpem. A semana passada nós falámos especificamente 5 versículos. Capítulo 3, versículo 21 ao versículo 25, entre o 25 e o 26. Mas vamos ler outra vez, só para os irmãos recordarem, porque nós vamos apanhar aqui o fio à meada, mas aqui a meio já do texto. Versículo 21 do capítulo 3 diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Nós temos andado a ver, e este é o tema, especialmente desta parte final do capítulo 3, fala acerca da justificação. E a justificação só é alcançada de uma forma, é isto que Paulo está a falar. E ele, mais uma vez aqui aponta para um versículo que todos nós conhecemos muito bem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós fomos falando um bocadinho acerca disto. Depois vemos aqui que a manifestação da justiça de Deus, ela é completa e é demonstrada categoricamente, sem qualquer margem para dúvidas, na cruz. Nós falamos que é na cruz que o amor e a justiça se encontram, aquelas que são as duas características de Deus, ou duas das características de Deus, amor e justiça, encontram-se plenamente e perfeitamente na cruz. A cruz foi isto que nós vimos, a cruz é o meio pelo qual nós somos salvos, é pela cruz que nós somos salvos e é pelo sangue derramado que nós temos acesso agora àquilo que é o relacionamento que nós temos com o Deus Pai. E este versículo final que nós lemos, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, nós vimos que apontava para Levítico 16, o capítulo 16, onde o Senhor dá as instruções a Araão para ele fazer, no fundo, quando fosse a questão dos sacrifícios, como é que ele haveria de fazer. E aqui Paulo, de uma forma incrível, fala que a ideia da propiciação apontava para a figura e para a pessoa de Jesus Cristo. E a propiciação acontece quando? Também na cruz. Quando Jesus diz está consumado, ele diz que está tudo consumado. A propiciação é ali que ocorre. E a ideia é, a propiciação acontecia num lugar onde a única pessoa que tinha acesso era o sacerdote. Apenas uma pessoa podia entrar, porque era o lugar mais santo. E então era apenas o sacerdote, uma vez por ano poderia lá entrar. De repente Paulo diz, olha, a propiciação é Deus pôs Jesus por propiciação. Então a ideia é, aquilo que havia a separação, e nós falámos disto também, é só aqui um resumo, quando nós entendemos e quando nós conseguimos compreender que após a morte de Jesus há uma manifestação física, não sabe que há um grande tremor de terra, e o véu do templo, o que é que acontece? E esta é uma questão física, mas que tem implicações espirituais. O Senhor é tão incrível que Ele fez com que no mundo físico, aquilo que estava a acontecer no mundo espiritual se materializasse também no mundo físico. Então, quando o véu é rasgado, ele é rasgado não é apenas por causa do tremor de terra, é literalmente a representação daquilo que o sangue de Jesus faz. Aquilo que separava já não separa mais. A distância que nós tínhamos de Deus era a distância de uma cruz, mas de um homem
numa cruz. Não podia ser um homem qualquer, mas a distância era a distância de Jesus Cristo na cruz. Era a distância. Era uma distância infinita, porque foi preciso Deus fazer-se homem para, finalmente, esta distância terminar. E é nisto que estamos a falar. A manifestação da justiça de Deus. Porque nós gostamos de olhar para a cruz e dizemos que ato de amor incrível. E é verdade. Mas também podemos olhar para a cruz e dizer que ato de justiça incrível. Porque o que está a acontecer com Jesus é a manifestação da ira divina. É a manifestação da justiça de Deus. É verdade que é por amor que Jesus se entrega por cada um de nós, mas é verdade que é pela justiça de Deus que Jesus vai à cruz. Não porque ele merecesse, mas porque Jesus vai fazer aquilo que se chama a substituição. Porque a justificação só ocorre porque houve uma substituição. A nossa falta era injustificável. É isto que Paulo está a dizer. É injustificável. Mas o sangue de Jesus tem tanto poder que aquilo que era injustificável para nós, pelo sangue de Jesus, torna justificação. Então eu e você, meu irmão, somos santos, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Jesus já fez. É isto que nós temos andado a falar. Vocês ainda estão cá? Agora vejam, o versículo 26 diz: para demonstração da sua... Não é do seu amor, é da sua quê? Os irmãos estão a ver como isto está tudo interligado com a justiça divina. Nós podemos entender que a Bíblia é um livro de amor, porque é, mas é também um livro de justiça. Porque a grande falha nunca foi de Deus. Porque Ele não tem qualquer falha. A falha sempre foi e sempre esteve do lado da criação, da criatura, neste caso dos seres humanos. Fomos nós que falhámos, fomos nós que fomos destituídos. A ideia é, e volto outra vez a isto porque isto é importante, porque a Bíblia volta e meia, se os irmãos repararem, se nós lermos a Bíblia, apesar das histórias serem diferentes, a mensagem é extremamente semelhante. E eu acho, disse isto várias vezes, é aquilo que eu acredito. O trabalho do pastor, uma grande parte do trabalho do pastor é, a determinada altura, relembrar os crentes de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, volta e meia, nós podemos nos estar sempre a repetir e lamento, mas é a mesma vida. É a mesma vida e é mesmo este o ministério. Nós temos que nos lembrar quem Deus é. E nós lembramos não com novidades, mas com aquilo que sabemos que Deus é. E aquilo que Deus é está aqui. Amém? Não há nada que eu possa trazer de novo para os irmãos. Os irmãos até devem achar estranho no dia em que eu trouxer alguma coisa nova. Mas muito, muito nova. Se não tiver na Bíblia, então rejeitem categoricamente. Se for uma interpretação só minha, você vai ler, vai estudar e veja se o pastor não está a errar. Porque esta é a responsabilidade da igreja. Já falámos disto também. Então, volta e meia, nós temos que trazer à memória quem nós somos. E nós vamos-nos repetindo. Vamos-nos repetindo porque é a forma de nós aprendermos. E nós podemos ouvir os mesmos textos a vida toda e ainda assim, apesar da repetição, haver sempre uma novidade. Mas quem atrás não é o comunicador. Sabem quem é? Espírito Santo. É isso mesmo. E isto é que é o incrível de pertencermos à igreja. Irmãos, já vos aconteceu porque aconteceu com todos nós. Nós estamos a ler um texto que sempre lemos centenas de vezes, milhares de vezes e de repente naquele dia parece que é a primeira vez que estamos a ver. E não acontece só uma vez na vida. Acontece várias vezes, tantas vezes que eu às vezes olho e digo assim, pronto, já preguei este texto. Irmãos, estou a ser honesto convosco. Olho para o texto e digo assim, eu já preguei isto, agora nunca mais me vai apetecer pregar isto. Já preguei. E depois olho e penso assim, mas eu já preguei este texto, o que é que eu vou dizer de novo? E volta e meia lá vem o Espírito Santo e coloca-me outra vez o mesmo texto. Aconteceu-me várias vezes, às vezes preguei 3 e 4 vezes o mesmo texto e não saiu nenhuma das vezes pregação igual. É o mesmo texto, a mensagem não muda porque o texto não dá para mudar a história, mas o Espírito Santo vai focando coisas distintas. Nunca preguei a mesma pregação 2 vezes igual. Não consigo. E ainda bem. Ainda bem. Agora vejam. Para demonstração da sua justiça. Volta e meia, a Bíblia vai sempre apresentando a questão da justiça divina. A necessidade da justiça divina ser preenchida. Esta é a razão pela qual, no final dos tempos, quando nós entramos no livro do Apocalipse, que nos assusta tanto, o que é que vai acontecer e o que é que está a acontecer no livro do Apocalipse? Nas coisas que ainda não aconteceram, profeticamente vão acontecer, o final dos tempos, tem a ver com o quê? Com a justiça de Deus.
Tudo vai ser preparado e tudo já está sendo preparado ao longo de gerações e gerações, mas agora mais ainda, nós sabemos que vai chegar o dia em que a justiça de Deus vai ser manifesta visivelmente para todos. Todos. Por isso é que nós não queremos estar cá nessa altura. Devemos descobrir se estamos ou não, mas isso é outra conversa, não é? Isso já entra aqui nas teologias escatológicas. Se vamos, ficamos a meio, se vamos todas, se vamos antes, isso depois fica para uma outra pregação. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Irmãos, vejam, a justiça divina ela é futura, mas ela vai sendo manifesta também presentemente ao longo de gerações e gerações. Paulo está a falar do sacrifício de Jesus. Ele diz que a demonstração... Já agora, ainda uma parte. Deixem-me só fazer isto. Deixa-me só ler o 25 outra vez e depois entramos no 26. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre o quê? Deus é mesmo muito paciente connosco. Está aqui a dizer o versículo que os nossos pecados são cometidos por causa da paciência dele. Porque são cometidos debaixo da paciência dele. Sabe o que é que isto deve fazer? Uma responsabilidade absoluta para que nós não queiramos pecar. Porque nós só pecamos, porque não é... A ideia é, Deus é tão... A ideia é, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, nós estamos afastados da glória do Senhor. Mas Ele é tão misericordioso que Ele ainda assim não nos fulmina instantaneamente quando nós pecamos. Estávamos bem tramados. Não estávamos, pois não? Era só a primeira e tombávamos logo. O mundo era muito mais vazio, garanto-vos. Estavam cá os pássaros, porque nós não estávamos. Não estava cá ninguém. É mesmo verdade. Os pecados cometidos sob a paciência de Deus, está a dizer que Deus é tão paciente para connosco. Que nós pecamos e pecamos porque Ele tem paciência para connosco. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em... Que Deus é justo, isso é inegável. Que a cruz foi justiça, é inegável. Podemos questionar, mas para Jesus... Irmão, Jesus entregou-se, Jesus cumpriu o seu ministério. Obviamente que Jesus não merecia ir à cruz, mas é Jesus que leva com a justiça que nos era a nós merecida. Por isso é que nós temos que estar continuamente e plenamente gratos, porque não há nada que nós pudéssemos fazer para aplacar a justiça de Deus. É isto que Paulo está a dizer. Nada. Paulo está a falar para os judeus e para os gentios. Uns acham que são especiais por uma coisa, outros acham que são especiais por outra. Todos nós, seres humanos, achamos que temos coisas especiais. E Paulo está a dizer, meus amigos, a única pessoa especial na história é Jesus Cristo, porque nem tu nem eu somos especiais em nada. Hoje está na moda dizer que somos muito especiais. Aquilo que nos torna especiais é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Não é nada mais. Porque de outra forma nós somos apenas pobres, cegos e nus. Sem Deus, quem nós somos, irmãos? Pensem só. Qual é a expectativa e a esperança que nós temos? E vamos fazer aqui um exercício. E se Jesus fosse uma invenção? Agora descobríamos todos que Jesus era uma invenção. Qual era a nossa esperança? Basicamente dizíamos, bem, então tenho quantos anos mais de vida? Quando isto acabar, acabou. Faz-me lembrar há um filme que é chama-se O Corpo, literalmente isto em inglês é o The Body, acho que é assim. E é um filme muito interessante. O filme basicamente é um filme com uma história, uma mensagem cristã, mas está ali envolto mais na questão dos padres. Mas a ideia é, imaginem só este cenário, é o cenário do filme. Imaginem que descobrem um corpo em Israel, em Jerusalém, e o corpo tem marcas de perfuração, tem marcas de que houve uma cruz de espinhos colada no seu crânio, tem as marcas todas que nós vemos na crucificação. E aparece também uma inscrição que diz qualquer coisa acerca de Jesus. E de repente começam as notícias a ocorrer que encontraram supostamente o esqueleto de Jesus. Ora, se encontraram o esqueleto de Jesus é porque Jesus não ressuscitou. E a ideia é, isto é o início do filme. Há esta descoberta.
E a ideia é, o que é que acontece? O que é que acontecia se isto fosse verdade? E depois estamos a falar dos impactos na vida daqueles que têm fé. E a determinada altura no filme, lembro de uma parte que é um bocadinho chocante, em que é um padre que fica numa crise de identidade tão grande, porque tudo aquilo que ele acreditava, ele acreditou que ruiu, e ele suicida-se. Porque sem Deus, o que é que resta? Nem sequer há moralidade. Porque o que é o certo e o errado? O que importa? Se não houver Deus, o que é que importa? O que é certo e errado? Mas já pensou nisto? Se não houver Deus, o que é que importa? O que é o certo ou o que é o errado? Não conto o filme todo, mas conto o final, que é para vocês não acharem que o filme é herético. Porque no final percebe-se que aquilo não é de facto o corpo de Jesus. E o filme termina dizendo, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Porque às vezes nós ficamos afetados com qualquer coisa que vem. E se? Mas nós sabemos que Jesus morreu. Mas sabemos que Ele ao terceiro dia ressuscitou. Porque este é o fundamento da nossa fé. Então nós temos a fé. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador. Então vejam, Ele é justo e justifica. Que bênção que nós temos. Temos um Deus incrível, meus irmãos. Porque Ele é justo, amém. Mas Ele é justo e ainda por cima justifica-nos. E justificação é aquilo que nós precisávamos. Quando nós temos fé em Jesus, somos justificados. E a fé é uma coisa tão boa. A fé é algo tão precioso. A fé é aquilo que nos dá acesso à justificação. A fé não é aquilo que tu e eu fazemos. A fé é aquilo que eu e tu temos porque Deus nos deu. Podemos anular a fé, sabem como? Com os nossos intelectos, com a nossa racionalidade. Em que sentido? Não é porque a fé seja antagónica da racionalidade. Eu não creio nisso. Mas nós podemos achar que somos tão bons, tão orgulhosos, tão prepotentes, que a nossa inteligência não nos permite ter fé, esquecendo que nós todos os dias temos fé. Até um ateu todos os dias tem fé, sabe como? Ele vai para a cama e prepara a roupa para o dia a seguir. Ele tem fé que no dia a seguir vai acordar. Quando nós dizemos até amanhã, nós temos com fé que amanhã estamos cá. O que é que o Tiago diz? Vocês não digam isso. Vocês digam se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, vocês podem dizer até amanhã, mas o até amanhã não chega a vocês. Até aqueles que dizem que não têm fé sim, em coisas que são irrealistas de termos. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer, nem sequer no próximo segundo. O irmão sabe o que é que vai acontecer no próximo segundo? Não sabe. Nem eu. Ninguém sabe. Nós não sabemos nada. Porquê é que nós continuamos? Graças a Deus, porque temos fé num Deus misericordioso, justo, capaz de nos justificar. O que é que acontece com esta certeza da justificação? Se o meu tempo aqui terminar, não termina. Começa simplesmente. Esta é a certeza que todos nós temos. Quando nós perdemos algum ente querido que está na fé em Cristo, porque o oposto também pode acontecer, e nós sabemos, mas quando perdemos alguém que sabemos que entregou a sua vida e que tinha fé em Jesus, nós, por muito doloroso que seja a partida, temos a certeza absoluta que a pessoa está num lugar melhor. E porque temos a certeza, sabemos que não é um adeus. É apenas um até já. E é curtinho. Porque quando estivermos na eternidade, garanto-vos que nós não nos vamos lembrar muito dos 70, ou 80 ou 90 anos que passamos por aqui. Porque temos milhões e milhões e milhões de anos. E milhões e milhões e milhões. E continua até dar o nó na cabeça. Onde está logo a jactância? A jactância é o orgulho. A ideia é, depois de tu e eu entendermos tudo isto, que Ele é justo, que Ele é fiel, é Ele que justifica e é pela fé que tu acedes à justificação, Paulo faz uma pergunta. Então, meus amigos, onde é que está o orgulho nisto tudo? Como é que é possível nós podermos orgulhar-nos de alguma coisa? É excluído. A expressão literal no grego é colocado do lado de lá da porta e a porta é encerrada. Não há motivo para ter qualquer tipo de orgulho, porque tu não acedes a Deus por causa de nada daquilo que tu ou eu possamos fazer. A única coisa que nós temos é fé. É fé em quem? Naquele que já fez tudo. Então a ideia é, onde é que está o orgulho? Imaginem os judeus. Nós temos a lei, nós cumprimos a lei. Ele diz, e depois? Este é o contexto. E depois?
Tens a lei, não consegues cumprir toda. Se não consegues cumprir toda, estás condenado. Onde é que está o teu orgulho? Qual é o teu orgulho? Irmãos, e esta pergunta é muito importante para os dias de hoje e para nós. É porque nós às vezes achamos, porque vimos à igreja, porque estamos na igreja, porque temos o privilégio de servir a Deus, que temos algum motivo para nos orgulharmos. Nós fazemos-lo pela graça e misericórdia única e exclusiva de Jesus Cristo. Estava a ouvir hoje uma coisa interessante. De alguém que dizia que... eu não sei se é verdade ou não, mas achei interessante na mesma. Experiências subjetivas, os testemunhos individuais, a gente não pode avaliar. Os irmãos entendem. As pessoas dizem, elas dizem que é verdade. Não sei se é verdade ou não, mas achei interessante. Era um pastor, já bastante idoso, e ele disse que teve uma experiência há uns anos atrás em que ele parou de respirar, morreu durante alguns minutos. E diz que se encontrou face a face com Deus. E Deus disse, olha, tudo o que tu fizeste na tua vida não me agradei de nada. Ele diz que ficou muito chocado. Ele disse, mas porquê? Mas eu sou pastor, eu tenho de te servir. Ele, não, mas tu fazes as coisas, não é por mim. Tens feito as coisas por outro Deus que não sou eu. Ele, não, mas Senhor, eu faço, eu pertenço, eu faço isto, e prego, e é sempre a pensar em ti. Ele disse, não. Pensa lá no teu coração bem para quem é que tu fazes aquilo. E de repente ele diz, não, pensou e calou-se. Porque a resposta estava lá certa. Ele fazia aquilo pela realização pessoal que ele sentia, não era por Deus. Ele fazia porque gostava. Nós não servimos a Deus porque gostamos. Nós servimos a Deus porque Ele nos manda servir. E é uma grande diferença. Porque quando eu sirvo apenas porque gosto, eu só vou fazer aquilo que eu gosto. Você está cá? Quando eu sirvo só porque gosto, eu só vou servir nas áreas que eu quero mesmo, que eu gosto, que me apetece. Quando eu sirvo por amor a Deus, eu vou fazer aquilo até que não me apetece. Porque deixem-me perguntar o seguinte, a Jesus apetecia-lhe ir à cruz? A bitola, isto é a medida de Jesus Cristo. Então, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, nós temos que pensar sempre, mas eu não quero fazer. E? Não me apetece, não gosto. Jesus de certeza que também não gostou de ir à cruz. A Bíblia diz, Pai, se for possível, passa de mim este, mas não seja feita a minha vontade, mas sim. Mas nós não fazemos isto. Nós fazemos assim, seja feita a minha vontade. E se não for a minha vontade, não quer mais nada. Onde está o orgulho? Era bom, pudéssemos dizer como Paulo, é excluído. Porque quem tem Jesus não tem motivo de orgulho, no sentido de se orgulhar de si mesmo. É excluída por qual lei? A das obras? Isto é, o orgulho desaparece por causa daquilo que tu podes fazer pelas obras. E a resposta óbvia é não. Porque se nós pudéssemos alcançar alguma coisa pela nossa obra, o que é que criava em nós? Orgulho. Porque eu faço, eu alcanço. Então eu tenho orgulho daquilo que eu faço. E Paulo está a dizer, olha, é pela obra é pela lei das obras que tu pões lá para fora o orgulho? Não, mas é pela lei da fé. Porque o que é que a fé faz? A fé faz-te entender que tu não podes fazer nada. Se tu não podes fazer nada, não há orgulho em ti nem em mim, porque nenhum de nós pode fazer qualquer coisa para se salvar. A única coisa que nós podemos fazer é, Jesus, eu não posso fazer nada, mas eu creio que tu já fizeste tudo, portanto, Senhor, salva-me. Salva-me. É a única forma. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? É uma pergunta óbvia. A resposta, desculpem, não é a pergunta que é óbvia, é a resposta que é óbvia. Nós sabemos não, mas vejam as implicações. Se Deus fosse única e exclusivamente dos judeus, vejam só, se Deus fosse única e exclusivamente dos judeus, Deus não era Deus de todos. Era um Deus limitado. Um Deus limitado a um só povo na terra. E Paulo está a dizer, olha, Deus é só dos judeus. Nem os judeus acreditavam nisto. Porque os judeus sabiam, quer dizer, nós somos de Deus, mas Deus Ele é o Deus de todos. Nós temos um relacionamento com Ele, os outros talvez não tenham, os outros talvez não queiram. Mas Deus não é só Deus dos judeus. O que significa que Deus não é apenas o Deus que dá a lei. Porque os judeus eram o único povo que tinham a lei. E Paulo está a dizer, olha, vocês têm a lei, mas Deus não é apenas o vosso Deus por causa da lei. Ele é dos outros também que não têm a lei. Não é também dos gentios? É também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. E daí, olha, Deus, vocês não acreditam que Deus é só um?
Sim, então se Deus é só um, só existe um Deus, então Ele é um Deus de todos. Porque só existe um. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ele depois vai falar disto de uma outra forma. Mais à frente, mas depois nós entramos nestes capítulos. No tempo que me resta, deixa-me fazer uma coisa um bocadinho diferente. Este texto, nós vamos a um outro texto, que eu acho que representa... Dava para ir a vários, mas vamos a um texto que eu gosto muito, que representa exatamente isto que Paulo está a falar. Mas representa isto de uma forma de história. Da forma como está a ocorrer, uma narração, uma narrativa histórica, que se encontra nos Evangelhos. Fala acerca exatamente disto. Este texto que nós acabámos de ler é a expressão mais básica do Evangelho. Quem não souber o que é o Evangelho, basta ler este texto. Basta ler o capítulo 3 todo, se quiser. Se não quiser ler o todo, lê a partir do versículo 9 até ao versículo 31 e consegue perceber claramente o que é que significa a mensagem. Todos destituídos estão da glória do Senhor. Se não fosse Jesus, nós não nos chafávamos. Agora vejam. Abram comigo em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 37. É uma passagem que os irmãos conhecem muito bem. Nós vamos agora ler uma passagem, ainda antes de Paulo ter escrito isto, porque Paulo não está aqui neste episódio, Lucas 23, versículo 37. 38, desculpem, não é o 37. E também por cima deles estavam títulos escritos em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos... Vejam só, está escrito em letras. O que é que diz a vossa Bíblia? Gregas, romanas. Vejam só, a questão do grego tinha a ver com a cultura. O grego koinés, especificamente, era o grego que se falava na altura e que se escrevia na altura, falava-se nas transações comerciais, era a língua do povo comum. Era a língua que se conhecia em todo o Império. Apontava para a cultura grega. Temos as letras romanas que falavam do Império Romano. Depois temos as letras hebraicas que falavam acerca da cultura judaica. Em todas elas estava escrito: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, isto é, o Messias, se tu és aquilo que Deus tem prometido, se tu és aquele que é apontado desde o Velho Testamento, desde as Escrituras, que haveria de vir o remidor, vem, o Redentor, então salva-te a ti e a nós. A ideia é esta. Salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com... O que é que ele está a dizer? Este homem, que é um malfeitor, um salteador, não sabemos bem os crimes, mas conseguimos imaginar pelo menos alguns, e outros são explícitos na Bíblia de acordo com os sinóticos. Agora vejam, eles estão na mesma condenação de Jesus, porque literalmente estão numa cruz. E há um malfeitor que diz: olha, se tu és o Cristo, salva-te e salva-nos a nós. A ideia é: olha, tira-nos daqui. Justifica-nos fisicamente. E outro diz: olha, tu nem ainda tens, estando na mesma condenação. Olha, nós estamos aqui na mesma condenação, mas por causa daquilo que a justiça exige de nós. O homem é um malfeitor, mas sabe o que é justiça? Você está cá? Ele tem a noção de que aquilo que lhe está a acontecer é justo, porque houve uma lei que foi quebrada. E quando há uma lei que é quebrada, há uma condenação. Quando há uma condenação, a condenação é suposto ser justa, porque é de acordo com aquilo que foi quebrado. Você está a entender? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos, vejam só se isto não é justo, o que os nossos feitos mereciam. É justo receber aquilo que merecemos? E merecemos, e aqui a ideia é justo receber aquilo que tu plantas? É ou não é? O que é injusto é nós colhermos aquilo que não plantamos. Normalmente é roubar. Se eu planto uma coisa, eu vou colher aquilo que eu plantei. Se eu planto injustiça, eu vou receber o quê? Vou colher injustiça.
E o que é que ele está a dizer? Olha, aquilo que eu estou aqui a passar na cruz é por tudo aquilo que eu fiz. É consequência direta dos meus atos. Isto é justo. Justiça. Mas nenhum mal, isto é injustiça. Porque ele está a receber aquilo que ele não merecia, Jesus não merecia. Porque isto sim é injusto. Jesus está a receber aquilo que não plantou. Os outros estão a receber aquilo que mereciam. Jesus não está a receber aquilo que merecia, porque ele mereceria louvor, adoração, honra e glória. O que é que ele está a receber? Humilhação, escárnio e agora condenação à morte. Parece que estamos aqui a inverter alguma coisa. E é então que este homem faz uma coisa extraordinária. Ele diz assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Lembra-te de mim. Que coisa interessante. É um pedido simples de um homem que sabe que não vai sair daquela cruz, porque nenhum homem sai de uma cruz romana. Não há registro histórico. Todos os que iam à cruz não saíam de lá vivos. Era condenação à morte. E os romanos nisso eram 100% efetivos. Não havia ninguém que saía da cruz vivo. Ninguém. O homem sabe que aqueles são os últimos momentos dele. Sabe que está na presença de não sei se ele tem a concepção teológica de que Jesus é Deus. Sabemos que ele entende que Jesus é de um reino. Sabemos que ele tem a concepção que Jesus não é um ser humano normal. E ele sabe que quando terminar, Jesus vai estar num outro sítio. Ele também sabe que vai estar num outro sítio, mas ele quer estar no sítio onde Jesus está. O problema é que ele não tem nada para trocar. Porque ele é injusto. Então ele não pode pedir a Deus, ou neste caso a Jesus, Jesus, olha, deixa-me entrar no céu e eu vou-te servir. Porque ele vai morrer. Deixa-me entrar no céu e eu vou-me tornar boa pessoa. O outro tinha dito, olha, salva-te a ti e a nós. Este tem outra concepção e diz, olha, o meu corpo está condenado. A minha vida aqui vai terminar. Mas eu sei que há uma eternidade. E eu gostava muito que a minha eternidade não fosse só passada a sofrer. Mas ele não tem nada para dar. Não tem nada para trocar. Não há dinheiro que valha. Porque ele vai morrer. Quando você e eu não temos mais nada, a não ser minutos ou segundos de vida, o que é que nós podemos dar? Nada. Então ele faz o pedido mais simples que ele pode pedir. Ele nem ousa dizer, Senhor, deixa-me entrar contigo. Ele apenas diz, Senhor, quando entrares, lembra-te apenas de mim. Lembra-te. Não há nada que ele possa... Não há nada que ele possa dar. Não há nada que ele possa fazer. Senhor, lembra-te quando entrares no teu reino. E o que é tão incrível é a resposta de Jesus. Porque muitas das vezes nós complicamos aquilo que é o Evangelho. Muitas das vezes nós achamos que é, faz isto, mas depois tens que construir isto e aquilo e aquilo outro e aquilo outro. Irmãos, não é que nós não tenhamos que comportar de uma determinada forma, não é que não haja os frutos do Espírito, não é que não haja o processo de santificação, mas esta história que fala acerca da salvação diz que é a coisa mais simples do mundo. Não há nada que tu possas dar, porque Ele já deu tudo. Então a ideia é, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está-lhe a dizer, olha, o meu reino é o paraíso, e eu vou para lá, mas tu vens comigo. Mas ele não tem nada para dar. Mas Jesus já lhe disse, mas tu vais entrar. Sabem porquê? Porque a expressão lembra-te aponta para uma fé que este homem afinal tem. Ele diz assim, Senhor, não diz, mas está implícito. Eu não sei, já não vou ter tempo para redimir nada. Não vou ter tempo para apagar nada. Eu não vou ter tempo para cumprir a lei, porque também já vou tarde para isso. Não vou poder abençoar ninguém, não vou poder vender tudo e dar aos pobres. Senhor, eu não tenho nada, porque eu não vou sair daqui com nada. E eu sei que mereço estar aqui. E eu sei que quando isto acabar aqui, eu vou estar num lugar que eu não queria estar. Mas se for possível, lembra-te.
E o que é que ele está a fazer ao dizer isto? Está a ter fé que Jesus lhe responda positivamente e afirmativamente. E o que é que Jesus diz? Estás dentro. Estás salvo. Irmão, pensa agora na sua vida. Quando você se entregou a Jesus, nós até podíamos ter prometido mundos e fundos, mas deixemos fazer esta pergunta. Vocês acham que nós fomos salvos porque prometemos a Deus coisas? Não. Ou fomos salvos no dia em que depositámos a nossa fé e entendemos que nós não tínhamos nada para trocar? Quando nós entendemos que não temos nada para trocar, é aí que a fé é ativada. Porquê? Se eu não tenho nada, não há nada para eu me orgulhar. O que importa? Senhor, vou-te dar a minha vida, vou-te servir para onde tu quiseres. Não estamos a fazer mais nada do que a nossa obrigação, porque nós somos dele. Já pensou nisso? É que às vezes nós, como cristãos, achamos que podemos negociar com Deus, que é dono de todas as coisas, até do meu respirar. Eu só respiro enquanto Ele quiser. Não é? Senhor, eu prometo fazer isto e fazer aquilo. O Senhor é mesmo misericordioso. A verdade é que Ele, tenha cuidado com aquilo que promete. Porque Ele vai buscar. Nós vemos isto na Bíblia. Os pais, Senhor, se me deres um filho, ele vai ser teu. E o Senhor diz, então eu dou-te, mas ele é meu. Há pessoas que fazem isto e depois querem quebrar a promessa. O Senhor vai buscá-la. Mas a ideia é, nós fazemos promessas, mas não podemos fazê-las por transação. Nós não temos nada para trocar com Deus. É tudo pela fé. Este homem não tinha nada para trocar. E foi salvo, sem ter nada para trocar. Mas deixemos de dizer o seguinte, nós éramos este homem na cruz. O que distingue um do outro é a postura. É que um crê e outro não. Ambos estão na mesma condenação merecida. Um crê, o outro não. Quem é você nesta noite? Quem sou eu? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até à hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vindo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo, na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se juntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, é isto que diz. Aquilo que acontece no mundo espiritual depois vai ter implicações naquilo que acontece no mundo físico. Nós vemos isto na salvação e podemos ver isto em outras coisas, mas falando especificamente da salvação. No ato da crucificação, depois da expiração, diz, está consumado. Tetelestai, não é? Como falámos na semana passada. Tetelestai. A mesma expressão que se utilizava na quitação das dívidas. Pago sem qualquer dívida. Pago completamente. Nos recibos aparecia isto. O Senhor diz isto e está mesmo consumado. Está pago. Tu e eu não podemos pagar aquilo que já foi pago. É este o ponto de Paulo. Paulo está a dizer, não importa se tu és judeu, não importa se tu és gentil, tu não podes pagar uma coisa que já está paga. Até porque era uma dívida que tu nunca conseguirias pagar. É a mesma coisa que nós devermos, sei lá, quanto é que está o Euromilhões? Há bocado não. Esta semana foram 200 milhões. Alguém que percebe alguma coisa de Euromilhões, ninguém joga. Ou estão com medo de dizer alguma coisa que... assim está bem, 200 e quê? 207, é muito dinheiro. Mas imagino que em vez de receberem, vocês tinham uma dívida de 207 milhões de euros. Querem? Nunca mais pagava. Nem era preciso ir lá tanto. A dívida que nós devíamos era muito maior do que 207 milhões. Muito maior. Podíamos passar o resto da eternidade servindo a Deus como escravos. E não pagávamos. Em nenhuma altura. E na crucificação fica tudo pago. E não fica só isto, é que nós ganhamos outras bênçãos para além destas.
é que somos salvos e depois podemos servi-lo. Somos salvos e depois podemos vir cultuar coletivamente. Somos salvos e podemos orar ao Pai. Somos salvos e somos curados. Somos salvos e recebemos uma série de bênçãos espirituais. Irmãos, isto é bem melhor do que ganhar 207 milhões. Não é que eu não gostasse também dos 207 milhões. Mas a salvação não tem preço. Como eu costumo dizer, no dia em que se acabar o tempo, começa outro. E isso é impagável. Impagável. Um dia estaremos face a face àquele que nos salvou. E estaremos por toda a eternidade cantando, todos afinadinhos nessa altura. Todos com umas vozes transformadas e maravilhosas. Ainda melhores do que a tua também vai ser transformada, Gonçalo. Escusa estar aí com... A tua vai ser diferente também. Acreditas? Amém. Irmãos, devemos dar graças a Deus pela nossa salvação. Amém. Estamos no Natal, eu sei. Mas o Natal só acontece porque havia de acontecer uma Páscoa. O Natal aponta sempre para a Páscoa. Sempre para a Páscoa. Nós gostamos muito do Natal. Eu gosto também, eu gosto mesmo do Natal. Gosto muito desta época. Mas eu nunca me esqueço que o Natal existiu exatamente para apontar sempre para a Páscoa. Aquela história do Natal, do menino, é muito gira. Mas 33 anos depois, aquele menino estava numa cruz. E foi para isso que ele veio. Ele veio para criar os seus. A Bíblia diz também que os seus não o receberam. Eu espero que nós o recebamos. Se houver aqui alguém que ainda não depositou esta fé em Jesus, não tem a ver com aquilo que tu vais fazer. A única coisa que precisas dizer e fazer é acreditar e viver mesmo como se Ele é o Senhor da tua vida. E se Ele for de facto o Senhor da tua vida, aconteça o que acontecer, vamos para Ele. Porque somos dele. Amém? Amém, meus irmãos. Vamos só terminar com a oração.